Olá, Dissecamores! Está começando agora o Dissecando, o quadro mais amado do Clube do Podcast. Eu sou a Lia. Eu sou a Vanessa. E hoje nós vamos falar sobre o filho de Sem. Mas, antes de começar o nosso amado podcast, fique com a nossa já conhecida Hora do Merchan. Não me diga que veio cobrar o aluguel. Efetivamente, vim cobrar o aluguel. Este barulho parece o som do dinheiro. Começando mais uma hora do Merchan, sempre agradecendo a Shine Design pelo gerenciamento das redes sociais do Clube do Podcast. Um cuidado e capricho impecável. Precisa de ajuda para que sua empresa cresça nas redes sociais? Então entre em contato com a Shine Design. O perfil oficial do Instagram é shine.designoficial. Shine Design, ajudando a sua empresa a crescer nas mídias sociais. Também vamos falar do Anchor. Você que quer fazer um podcast, recomendamos fortemente dar uma conferida. O Anchor é uma plataforma gratuita e amigável para iniciantes na criação de podcast, contendo ferramentas que permitem aos usuários gravar e editar áudios, organizá-los em episódios de podcast e muito mais. E o melhor, ele possui um sistema de monetização sem restrição. Então, se você tem uma ideia de podcast, utilize o Anchor na sua jornada. Agora falando das parcerias do Clube do Podcast. Começando com a Rede Discovery, uma loja virtual de equipamentos de áudio, como por exemplo microfones, fones de ouvido, caixas de som, mesas de som, interfaces de áudio e muito mais. Na hora da compra, utilize nosso cupom de desconto Clube do Podcast, tudo junto e tudo maiúsculo, e adquira 5% de desconto. Pode até parecer pouco, mas hoje em dia qualquer centavo é bem-vindo, não é mesmo? Fora que usando o nosso cupom nos ajuda demais mesmo. Então acesse lojadiscovery.com.br e use nosso cupom de 5% de desconto, Clube do Podcast, tudo junto e tudo maiúsculo. E por último, mas não menos importante, vamos falar da Circuito Geek Store. A Circuito Geek Store é uma loja online de impressão 3D de acessórios geek. Você pode comprar um dos itens do catálogo deles ou mandar encomendar uma peça 3D via DM do Instagram. O perfil oficial deles é circuitogeek.store. Circuito Geek Store. Props, acessórios para cosplay e decoração em 3D à pronta entrega ou encomenda. E para finalizar a hora do Merchan, não se esqueça de nos seguir nas redes sociais. Na bio do nosso perfil do Instagram vai ter um link do Linktree. Lá haverá todos os links citados agora há pouco, e junto com todas as nossas redes sociais, seja Twitter, Facebook e até mesmo TikTok. Nosso perfil é Clube do Podcast _. Terminada então a hora do Merchan, divirta-se com o episódio. Então, David Berkowitz, conhecido como o filho de Sem, nasceu no dia 1 de junho de 1953, na cidade de Brooklyn. E, como todo bom assassino, sempre com uma infância pau no cu desgraçada, né? Ah, sempre, né? Então, começando já desde que ele foi abandonado pelos pais biológicos. Resumindo, ele era um bastardo, ninguém queria ele, coitado. Então ele foi pro orfanato. Ninguém gostava dele, né? Já começou assim, tipo, não te quero. Eles previram que o cara ia ser um bosta, né? Ou transformaram ele em um. Fica aí a reflexão. Então ele foi pro orfanato e foi adotado por novos pais, que na verdade esse Berkowitz é desses pais que adotaram ele. Mas daí tu achou que ia ficar tudo bem, não, a pessoa Era sequelada mesmo. era toda errada, não adiantaria ser adotado, que não ia resolver. Ele era muito antissocial, muito na dele, desde a escola. Não, e os pais dele levaram ele, né, em psiquiatras e tudo mais. Esquisito. Porque ele era esquisitão. Não confia, ele não vai fazer mal pra ninguém. Ele é só introvertido mesmo. É só da idade, da adolescência. Ele vai melhorar. Só que não, ele cresceu, nunca namorou ninguém, nunca teve um relacionamento. Mas ele era, pelo menos, uma pessoa carismática, tipo, era educado com as pessoas, pelos vizinhos que, né, falavam dele. Mas ele era tudo errado, ninguém. Já tinha um probleminha aí. Já não era muito certo. Não era muito certo, então ele não teve relacionamento sexual, namoradas, nada. Na verdade, ele até teve, né? Só que foi aquele negócio esquisito, né? Então não vamos contar como um relacionamento, né? E um tempo depois a mãe dele faleceu, então desestabilizou mais ainda a vida dele. E ele foi morar num apartamento sozinho. Morou com o pai um tempo, né? Morou com o pai e depois alugou. Mas que estranho, né? Tipo, pelo que dá a entender,
a mãe dele botou ele pra adoção por causa do pai, porque o pai era casado e não queria. Ele era o bastardinho, Pois né? é, e daí eu fico pensando, por que ele pegou ódio por mulher, sendo que foi o pai que deixou? É, tipo, é que na cabeça dele, eu acho, é que na verdade essa mãe que adotou ele contou pra ele que a mãe dele tinha morrido. Só que ela não morreu, ele foi abandonado. E ele foi investigar isso, então, tipo... É, nisso faz sentido. Mas será que nunca passou na cabeça dele de, tipo... a minha mãe adotiva tá me falando isso. Me falou isso pra me proteger do fato de eu ter sido abandonado. Tipo, nunca passou isso na cabeça dele pro cara pegar um ódio desse. Ele achou que, na verdade... Não sei o que a mãe dele falou além disso, né? Que, na verdade, ela... morreu e, na verdade, não quis ele, né? Foi basicamente isso. É que, na verdade, as mães que adotam os filhos, às vezes falam isso na maldade pro filho não procurar a mãe, né? No caso dela, né? Acho que no caso dela não foi, assim, foi de bom coração, coitado. Mas depois ela faleceu também de câncer, foi, né? E daí ficou só ele e o pai, que eu achei bem nada a ver. Eu acho que a relação dele com o pai não era grande coisa, assim, porque... Não, ele... era bem, tipo... eu tenho um filho. Só isso, eu tenho um pai. É meio... Porque ele disse que ficou incomodado com o fato dele ter que se mudar só com o pai, que ele não gostou disso. E ficou até feliz quando ele e o pai em cada casa, tudo certo, tudo tranquilo. Assim... Ele serviu o exército também, que também é uma coisa assim que parece Sim, que já da Coreia ainda, mano. foi pra Coreia, ficou lá, daí foi o envolvimento dele com a primeira prostituta, né? Que na verdade ele chamou. O único que eu acho que me falam que dele ter feito sexo com alguém foi a prostituta. Que eu achei muito doido também. Tipo, É só assim, né? Coitado, mas... a pior coisa, ele pegou a doença da prostituta. É um fudido. Daí mais um motivo pra ele ter ódio de mulher. O cara realmente não dava uma dentro. O cara não... Todo relacionamento com mulher dava errado. Então, acho que ele ficou traumatizado aí, coitadinho. E, pois é, daí ele foi pro exército, teve esse contato com armas. Então, ele sabia como é que agiria com uma arma, tinha já esse pensamento. Então, depois que voltou pra morar sozinho, o cara tava, Inclusive, a arma que ele usava, quem retirou pra ele foi um cara do exército que trabalhou com ele, né? Aham. Eu fiquei, em que momento da tua vida tu acha uma boa ideia tu tirar uma arma no teu nome e dar pra outra pessoa? É que ele sempre pensa, né? O cara serviu, deve ser tchau na cabeça, né? Ai, olha, Só que não. cada ideia. Aí foi morar sozinho, né? Depois e Começou foi as ladeira loucuras. abaixo. Foi quando ele mudou o vizinho dele, se eu não me engano. Ele era vizinho de quando ele já morava sozinho, né? O Sam. Uhum. Que daí ele tava conversando com o cachorro. Aí depois ele se mudou pro apartamento. Que daí ele também ouvia os cachorros. Ele ouvia, tipo, vozes nas paredes e ouvia o cachorro uivar e o cachorro falava com ele. Falando pra ele matar. Exatamente. O Rottweiler. Que bonitinho o cachorro, achei a coisa mais querida. Sabia que ele atirou nos cachorros? Que filho da puta. Deve ter morrido. Ah, não, gente. Tirar em pessoa eu até passo. Agora, tirar em cachorro eu acho sacanagem. Filho da puta, né? Então, o primeiro crime dele foi uma tentativa, na verdade, porque até então ele não tava com arma. Ele cometeu esse crime no dia 24 de dezembro de 1975, onde ele correu atrás de duas meninas. Uma delas tinha 15 anos de idade, com uma faca. Ele correu atrás dela com uma faca e acabou acertando uma delas, mas ficou por isso mesmo. Elas não prestaram queixa na polícia, ninguém foi atrás dele, tipo, ele simplesmente morreu aí esse crime. Depois eles foram descobrir que tinha sido ele. Ele começou a ter essas paranoias dali em diante, onde ele acreditava que esse antigo vizinho dele, que era o Sam, e outras famílias relacionadas que eram vizinhas dele, pelo que eu entendi, em outros lugares, eles eram participantes de um culto satânico. E daí foi o cara que ele escutava o cachorro dele, não sei o que, e ele mandava várias cartas pra esses vizinhos, que depois até foi o momento em que ligaram pra ele, assim, tipo, não, é esse cara aqui. Ligaram através dessas cartas, principalmente. Esses vizinhos começaram a achar estranho, né, essas cartas que estavam sendo enviadas, e eu achei sensacional que um dos filhos do cara, tipo, desde o início falou, é ele, pelo amor de Deus, só não tem prova, mas é esse maluco, esse desgraçado. E foi o primeiro crime deles, foi isso, com a faca. Eu acho que ele não curtiu muito e achou a arma mais eficaz, e foi atrás desse amigo dele. Esse amigo levou ele até o estado do Texas, se eu não me engano, e lá no Texas tu precisa ter carteira de motorista pra retirar a arma, e ele não tinha carteira de motorista, então o amigo dele retirou essa arma no nome dele e passou pro David, e foi a arma calibre .44 que o David usou pra assassinar 6 vítimas e deixar outras gravemente feridas.
Aí, depois disso, o primeiro crime dele com arma foi no dia 28 de julho de 1976, onde ele disparou 5 balas contra a dona Laurie, de 18 anos, que acabou morrendo no local, e contra a Joey, que ficou apenas ferida, e elas estavam paradas num carro na frente da casa de uma delas, e a polícia, quando chegou lá, viu que não tinha motivo, não tinha pistas nenhuma no local. Elas simplesmente estavam ali paradas num carro na frente da casa de uma delas conversando, e isso foi motivo suficiente pra ele assassinar uma delas. E daí, a partir daí, ele foi conhecido como assassino do calibre .44, mas mais tarde ele quis mudar esse nome porque ele não gostava, e ele fez isso através de cartas, às vezes comunicou bastante com a polícia, e na primeira carta enviada, ele mudou o seu nome pra Filho de Sam. A segunda tentativa de assassinato dele foi no dia 24 de outubro de 1976, onde ele atirou no Cal, de 20 anos, que foi ferido gravemente, e na Rosemary, de 18. Os dois tentaram fugir, pedir ajuda e tudo mais, porque o Cal foi gravemente ferido, mas a Rosemary, como o Cal viu o David chegando, ele pediu pra Rosemary se abaixar, e ela acabou não se machucando, não sendo atingida por nenhuma bala, e ele falou pra ela ir com o carro, então, tipo, minha filha, acelera, vamos sair daqui. E eles tentaram fugir e conseguiram, mas o Cal foi gravemente ferido e foi pro hospital, mas se não me engano tá sussa, não foi um dos mortos, então esse passou tranquilo. Aí, depois, no dia 26 de novembro de 1976 também, 2 meninas de 16 e 18 anos, a outra dona, né, agora a dona Demacy, e a Jodie Valente, estavam a pé, e elas foram gravemente feridas pouquíssimos metros da casa da Jodie. Ela foi gravemente ferida na coluna. A coluna da Jodie foi despedaçada e ela acabou ficando paraplégica. Os pais até correram pra tentar ajudar elas porque eles ouviram um disparo, mas o David saiu assim, ó, que nem uma flecha de lá, e ninguém viu ele, pelo menos nesse assassinato. E depois a Jodie acabou falecendo, né, por conta das complicações. Porque, despedaçou a coluna da mulher, tipo, ela ficou paraplégica e depois acabou falecendo, então foi bem brutal o assassinato das duas, porque elas não estavam nem num carro pra se proteger, elas estavam literalmente na rua, caminhando, e o cara atirou nelas sem motivo nenhum. Depois disso, no dia 30 de janeiro de 1977, ele baleou a Christine no Queens, dentro de um carro também, onde ela tava com a sua noiva, e a Christine acabou falecendo. Então, depois que começou esses vários crimes, a polícia já tava enlouquecida, saía em jornais sobre o assassino calibre 44, e eles tentavam relacionar todos eles, depois de tantas vítimas, né? Daí eles tentaram juntar todas as peças e falaram, é um cara só. Então, isso causou um rebuliço enorme na cidade. Tipo, as jovens não saíam mais de casa pra ir em festas, não saíam pra fazer encontros, nada. E as mulheres começaram a cortar os cabelos e pintar de outras cores pra ver se o cara não achava elas. Porque eles achavam que o alvo era gurias mais novas, jovens mais novos, com cabelos escuros, curtos. Na verdade, não tinha um padrão, na verdade. Mas... em algum momento ele quebrou o padrão dele. Mas é que era tão novo esse caso que eles achavam que era um padrão do assassino matar esse tipo de pessoa. As duplas em carros, em parques, em vielas também, em becos e tudo mais, eles foram cuidando. Então, muitas jovens deram entrevistas na época dizendo que estavam com muito medo, que não saíam na rua, que tentavam mudar os cabelos, que a cidade inteira tava gastando horrores de dinheiro pra ficar mudando os cabelos, que achavam que o cara ia atrás delas, né, no caso. Então, depois do quarto assassinato, eles achavam que as vítimas eram 2 sempre, ou um casal, ou 2 gurias, sempre nesse estilo de vítimas, assim. E daí, pra quebrar isso, o David cometeu o seu 5º assassinato no dia 8 de março de 1977, onde ele atirou contra a Virginia, de 19 anos de idade. Ela tava sozinha, voltando da faculdade com livros na mão, e ele começou a atirar contra ela, e ela tentou se proteger com os livros que ela tinha, só que uma das balas atravessou o livro e acabou acertando a cabeça dela. Aí eles acharam na cena do crime da Virginia os projéteis que batiam com o último assassinato
que eles também tinham colhido as balas. Uhum. E daí eles ligaram tudo e viram, tá, realmente esses assassinatos foram cometidos pela mesma pessoa. Então, no dia 30 de março de 77, a polícia ligou que fazia já um ano já do primeiro assassinato das gurias. E todo mundo começou a ligar o algo lunar do mesmo dia com o aniversário da primeira vítima, uma coisa assim, alguma coisa lunar, porque achavam que ele ia agir nesse dia. Então, eles foram todos pra rua, todos os policiais foram pra rua porque tinham certeza que ele ia agir aquele dia, porque tinha alguma coisa a ver com a coisa lunar, não sei o que, com o primeiro caso. Então foi de 300 a 400 detetives e policiais nas ruas, e foram só um monte de besta porque o cara não apareceu pra fazer nada, então eles só ficaram na rua. Muitos policiais trabalhando no caso, mas todos eles iam pra umas teorias às vezes que não tinha o menor sentido. E tinha dado esse tempo, esse meio tempo que ele tinha parado das vítimas, né? Então eles só foram lá à toa nas ruas e o cara não apareceu, não matou ninguém. Eles paravam todo mundo que era suspeito na rua pra investigar e foram à toa mesmo porque ele não agiu e deu esse tempinho e todo mundo ficou, nossa, acho que ele não vai aparecer mais, graças a Deus. Aí, o pessoal todo esperançoso, aí veio o sexto assassinato, no dia 17 de abril de 1977, onde ele atirou na Alexandre, de 20 anos, e na Valentina, de 18. Eles estavam dentro do carro, namorando ali, bem tranquilos no parque, e os dois foram mortos pelo David, e ele deixou ali uma carta pro capitão da polícia. Foi a primeira carta onde ele se denominou filho de Sam, e onde ele contou algumas coisas pra polícia. Então, nessa carta, ele se referia ao capitão de polícia, o Joseph Borelli, e ele dizia que ficou muito magoado pelo capitão ter chamado ele de inimigo das mulheres, porque ele não se considerava um inimigo das mulheres, na verdade ele se considerava um monstro, o filho de Sam, um capetinha. E dizia também que se sentia como um estranho, e parafraseando ele, né? Estou em uma frequência diferente do resto do mundo, programado para matar. Seguindo a carta, ele disse também: adoro caçar, andar pelas ruas à espreita de presas apetitosas. As mulheres do Queen são as mais bonitas de todas. Deve ser a água que bebem. Vivo para caçar, é a minha vida. Sangue para o papai. Dessas cartas ele atazanava um pouquinho da vida da polícia, né? Ele ficava provocando eles o tempo inteiro. Então, ele também falou nessa carta: polícia, deixe-me assombrá-los com essas palavras. Eu voltarei. E daí continuou, isso deve ser interpretado como bang, 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 fazendo referência aos tiros de arma. Seu sincero, senhor monstro. Essa então foi a primeira carta encontrada pela polícia na cena do crime. Depois disso ele continuou se comunicando com cartas que ele enviava para jornais e tudo mais. E enviava até mesmo pra própria polícia, né, deixando em cenas de crime. E ele já dizia que ele queria ser chamado de filho de Sam, e isso percorreu a cidade inteira. Então é filho de Sam que ele vai ser chamado, então vamos estampar todos os jornais com esse nome. E foi, bom, eles zombravam dos policiais em todas as cartas. Eu achei isso bem... Deve ter sido muito ruim pros policiais, tipo, ficar lendo isso. Um ano de investigação, mais de um ano, quase 2 de investigação. Eles eram uns palhaços, né? Porque... Não achavam nada. Não achava porra nenhuma. Até que o xerife começou a ligar as cartas, né? Com esse vizinho dele, que é o Sam, que tinha um cachorro. Então ele foi atrás e começou a investigar e achou a casa do David, o apartamento dele. Então ele foi atrás e ficou esperando na frente do apartamento dele. Primeiro falou com o Sam, e o Sam disse que o David era um retardado mental, que tinha tirado no cachorro dele, e falou onde ele morava. Então ele ficou esperando lá. Então o David apareceu e eles foram até ele. Na verdade, eles tinham achado o carro dele, né, antes, e abriram o carro e tinham achado a arma, que é o calibre 44. Então no dia 29 de abril, David matou o cachorro do Sam, porque ele achava que o cachorro era o demônio, e tinha muitas questões a isso. Falava que o cachorro falava pra ele matar, que o cachorro era o demônio e ele não tinha culpa nada disso. Era o cachorro que mandava ele matar, então ele matou o cachorro do Sam. Será que tinha alguma coisa a ver com o cachorro ser um Rottweiler? Porque toda vez que vão retratar, tipo, o cachorro, aquele cachorro de 3 cabeças, que eu esqueci o nome. Tem uma referência aí. Tem. Pois é, né? Nesse cara que faz a investigação do caso dessa parte do satanismo e dos demônios, ele explica que esse cachorro tem alguma coisa a ver, que ele tem um significado lá, e era esse cachorro. E então, por isso que aparecia tantos cachorros mortos, que era essa mesma raça. Rottweiler. Caralho, eu não sabia disso. Eu falei porque toda vez que eles vão representar, tipo, aquele bicho de 3 cabeças lá, eles sempre botam Rottweiler, né? Aí fiquei, o que tem a ver? Eles usam esse cachorro pra fazer o satânico, né? Eles
mata os cachorros pra fazer isso aí. Cara, o cachorro tão querido. Então os vizinhos começaram a ficar revoltados e mandaram um monte de carta pra polícia. E aí a polícia ficou, que merda, hein? Ah, a polícia, coitada, eles estavam recebendo... Nova York é grande, né? É milhões de habitantes. Estamos falando de 8 milhões de habitantes. Então, tirando as cartas que eram mentira, né? Imagina as outras cartas. Daí ele não sabia, tipo, tinha que ler cada uma delas pra te ter... E ligar os pontos E daí, pra imagina, ter sentido. Tu recebeu uma carta tipo... o meu vizinho, pipipopopó, ele enviou várias cartas pra mim e pra outras famílias falando sobre satanismo. Imagina quem vai olhar isso e ficar, tipo, suspeito. A gente julga a polícia, né, de ter demorado pra achar, mas antigamente era muito mais difícil do que hoje em dia. Ainda mais que, tipo, pra eles identificar características, eles tinham que fazer caricaturas dos rostos. Sim. Então, tipo, cada uma das vítimas que sobreviveu, né, claro, eles deram um rosto totalmente diferente. Então, Não fechava tipo, muita coisa porque estavam... alguns batiam e alguns não. Então, tipo, imagina pra achar o cara. E nem todo mundo é burro que nem o BTK, né? Que mandou um disquete. Exatamente. BTK, você é um amador. Muitos são. Aí, no dia 30 de maio, ele enviou... No 30 de maio de 1977, o David enviou uma carta para um jornal que estava noticiando tudo sobre o caso na época. E ele disse que... Ele quis zombar da polícia, né? Porque a polícia ainda não tinha achado nada. E ele mandou uma cartinha simplesmente dizendo: eu ainda estou aqui como um espírito vagando na noite. Ele se achava muito. Ele queria ser o fodão, né? Queria. Sou foda. Ele tava pensando, tipo, nossa, como a polícia é burra. Mas eu não acho que a polícia foi totalmente burra. Ela foi Acho rápida. Foi rápida, porque, tipo, ele falou, né? E quando me pegaram, quando vocês me pegaram, eu tava indo fazer outro assassinato. Então, tipo, não tinha... No caso dele, eu até dou razão pra polícia ter sido demorada. Porque, realmente, não tinha ligação das vítimas. Não tinha nada que pudesse ligar o cara ali. Porque não tinha nada. Não tinha DNA, não tinha nem como fazer exame de DNA também, porque é 77. Mas a polícia se manteve bem, digamos assim. E ele, tipo, ele quis pagar de... Claro, essas pessoas que mandam cartas pra falar do seu caso e tal, como o BTK, etc. Eles querem fama, né? Eles querem ser reconhecidos. Só que é meio burro porque tu também tá ajudando a polícia a investigar tu. Foi assim que fecharam a caligrafia depois. Exatamente, então tu é um animal de teta. É. No caso, o BTK é um animalzão. Muito burro. Aí no dia 26 de julho foi mais um assassinato, onde ele matou a Julie e o Sol, que estavam dentro do carro, pra variar, né? Eles estavam num carro. E os dois foram mortos também a tiros. E com isso foi aquele fuzuê de novo. Os bares e restaurantes fechando, ninguém sai de casa. As pessoas, tipo, tu sabe que é um cara só aterrorizar uma cidade inteira? De milhões de habitantes. Exatamente. E isso que é doido, né? Pô, a gente pensa assim, tu vai ir pra uma cidade pequena pra ter paz, eu não sei o que. Cidade pequena é pior. Se bem que, tipo, Nova York em 70 era muito violenta, né? Me lembrou um pouquinho no documentário meio o Batman, sabe? De Gotham. Tudo sujo. Os bairros tudo sujo, imundo. E muitos crimes. Tu já viu os pessoal indo pra Nova York? E sim, vou gravar os pontos turísticos de Nova York. E eles gravam os ratos passando. Exatamente. Gente... A gente também vê fotos bonitas, belíssimas de Nova York, de Paris, mas lá tem muito rato. Muita gente que mora lá vai visitar e ver os ratos. Então, tipo, gente... A gente vê os casos piores são no interior. O interior do estado, na cidadezinha com 100 mil habitantes, que não é nada... Umas coisinhas assim. Agora, tu imagina o caos que foi viver na época dele. Sim, e além de ser suja, tinha muito crime. Então, quando o primeiro crime aconteceu do David, eles ficaram tipo, é um crimezinho, entendeu? Tipo, vai ser um crime, tipo, crime de assassino, assim, que a gente vê na TV. Eles assassinam uma vítima só e são pegos, ou não assassinam mais. Então, eles acharam que ia ser esse tipo de caso, né? Como era um tempo violento, isso era, tipo, normal, vamos dizer assim, né? Igual hoje em dia, né? O crime ainda não sumiu. Mas o que fez eles abrir investigação e papapá é que ele teve uma continuidade de crimes, né? E todos semelhantes, entre aspas. O último assassinato do David aconteceu no dia 31 de julho de 1977.
ele assassinou o Bob e a Stacy, que tinham acabado de se conhecer, na verdade, uns dias antes, e marcaram um encontro. Então eles estavam se divertindo bastante, eles tinham ido no cinema, tava naquele momento uhul. E daí eles pararam num parquinho que tinha perto de um rio, onde o Bob viu o David, achou ele esquisito no primeiro momento, mas né, não se importou muito, porque ele e a Stacy estavam se divertindo, tava tudo bem, tava tudo tranquilo. Quando os dois foram pro carro, o David atirou nos dois. O Bob foi ferido gravemente no olho. A bala acertou o olho esquerdo e um pouco também do olho direito, então ele acabou perdendo a visão completa do olho esquerdo e só tem 20% da visão do olho direito. E a Stacy também foi gravemente ferida. Eles tentaram pedir ajuda, o Bob mesmo sangrando muito, enxergando nada. Ele gritou muito pra pedir ajuda e ele apertou a buzina com toda a força que ele tinha até o carro ficar sem bateria nenhuma. E foi assim que eles chamaram a atenção do pessoal, que eu achei muito forte da parte dele, porque imagina, tu tá sem olho, não tá enxergando nada, tu tá completamente atordoado, e mesmo assim ele pediu socorro, ele chamou a atenção de todo mundo, e os dois foram levados pro hospital. Até quando eles chegaram lá, os policiais e os médicos falaram que o Bob ia morrer e que a Stacy ia viver, e na verdade aconteceu ao contrário. O Bob até hoje tá vivo, eu acredito, né? Não vi depois se ele morreu, mas a Stacy acabou morrendo 19 horas depois. E daí começou de novo aqueles retratos falados que as vítimas tinham semelhanças com o cabelo e tudo mais, que foi mais uma onda de tintura, de corte, E esse último assassinato acho que foi o limite, porque os pais das vítimas já estavam cansados já. Então, a polícia não... estavam todo mundo puto, dizendo que eles iam atrás, pegar as armas e ir atrás do cara, porque, cara, tu não poder sair na rua, imagina, porque um cara vai te matar. Sim, e foi daí o negócio até que eu tive que fixar isso ali, porque com toda essa merda acontecendo, teve um blackout de 25 horas numa cidade. Desculpa, eu tive que... atormentada, tá ligado? Já tava um caos. Tava todo mundo com medo de ser o próximo, todo mundo pintando o cabelo, fechando o bar, fechando o restaurante, fazendo... Vamos meter 25 horas de escuridão total? Num calor dos infernos? Vamos. Velho, eu fico com pena das pessoas que viveram essa época, porque eu acho que foi terrível, assim. Mas com esse último assassinato veio uma melhora, assim, na investigação, que uma das vítimas que tava também nesse parque viu o David fugindo com uma arma. Então, ali foi o primeiro retrato falado confiável, digamos assim, porque as outras, como a Vanessa falou antes, o retrato falado era feito maior parte das características dadas pelas vítimas no momento de euforia, digamos assim, né, de confusão. Muita gente não conseguia descrever, como muita gente conseguia dar detalhes de rosto e tudo, características, mas muita gente falava que ele era moreno e outros falavam que ele era loiro. Porque estavam assustadas no momento. Sim. E como essa testemunha ocular ela era de fora, então eles confiaram mais e foram no que essa pessoa tava falando. E com isso, eles conseguiram chegar no David, e é aí que o negócio começa a melhorar, né? O prédio em que o David morava então foi incendiado, porque além de não se contentando com o fato dele já matar gente, ele também taca fogo em prédio. Por que não? Já tá tacando a merda no terror da cidade inteira, porque é um incêndiozinho, né? E cometeu mais incêndio do que assassinato, né? Pelo menos isso. Acho que ele achava divertido. Esse negócio, ele devia sentir prazer em fogo, né? É que como esses assassinatos que ele não planejava, igual outros assassinos que saíam na rua e viam, vou assassinar tu por tal motivo, igual o BTK que botava nome. Sim. Planejava e botava nome por tal motivo. Ele só pegava o carro dele, pegava a arminha dele, saía na rua e, esse casal aqui metendo nada aqui, taca a bala neles, foda-se. Era isso que ele... Parece minha mãe, tá. Essa mulher aí bonitona, eu vou tacar nela. Então era tipo isso, cara. E com isso, bom, aí o Sam, que era o vizinho dele, foi prestar depoimento, né? Porque o Sam, ele foi muito boca aberta nessa parte aqui. Ele tacou fogo no prédio que ele morava. Ele deixou projéteis na porta do vizinho dele e deixou cartas também na porta do vizinho. O Sam não, o David, desculpa. E daí, com isso, a polícia ligou a caligrafia, as balas e tudo mais, e ligaram ao David. Aí o Sam Call, que é o
vizinho anterior dele, foi lá prestar depoimento. E daí, com isso, eles fecharam tudo e falaram, ok, então esse cara aqui... Ele chegou lá maluco. falando... meu vizinho lá doidão, atirando meu cachorro, matou ele, é esse mesmo. É esse. É esse, Qualquer tenho que é certeza. Aí, então, no dia 10 de agosto de 1977, o David foi preso e logo que ele entrou na viatura, ele já falou, vocês pegaram o filho de Sam. E aí, fechou o cara. Deve ter sido muito foda isso, daria um puto episódio. De fim de série. A polícia foi lá e chegou, achou o calibre 44 arma, né? O carro porque ele ia cometer outro crime. E quando acharam ele pegou e falou assim, direto e seco, né? Eu sou o filho de Sam mesmo. Imagina uma temporada, uma série que finaliza assim, focando nele, falando assim, vocês pegaram o filho de Sam. Pá, termina e só a segunda temporada. Pô, e a minha ansiedade, caralho. Ia ser sensacional. Tá, e a minha ansiedade, como é que fica? Minha ansiedade de milhões aqui. Ainda bem que não é uma série. Mas ia ficar foda, vá. Verdade. Ia ficar maravilhoso. Ideia pra Netflix, porque o documentário é bem ruim. Com isso, a cidade ficou em êxtase, comemoraram nos bares, tava tendo rodada de bebida de graça. Exatamente. Tava todo mundo assim, como se tivesse acontecido a maior maravilha, o que não é. Eu acho que o pessoal que se mudou de Nova York no meio dos crimes deve ter voltado só pra pegar bebida de graça. Exatamente. Eu faria isso. Eu faria. Com certeza. Então todo mundo tava felizão, amando nas tetas dos policiais, né? Graças a Deus, não sei o quê. E o David chegou na polícia, todo mundo, claro, um monte de jornalista tirando foto dele. E ele lá, seco, curto, falando que tinha cometido o assassino mesmo, que eu fiz mesmo, e é isso aí. E acabou. E a polícia, toda faceira, né? Teve comemoração de tudo, né? Então a polícia era Rosquinha de graça hoje. Rosquinha de graça com um cafezinho. Bom, o David o cara ficou 3 horas dando depoimento. E os policiais falaram que ele tava com um sorrisinho feliz no rosto. Tava tranquilo de dar depoimento. Imagina 3 horas dando depoimento com detalhes de cada uma das vítimas. Sendo que, tipo, ele só atirava e caía fora. E ele tinha detalhe na cabeça, eu acho isso bem... Mas ele falava que também sentia prazer em matar. Ele achava uau. Que ele queria ver depois o funeral das vítimas. E que às vezes até ele sentia vontade de deitar onde as vítimas tinham morrido. Ai, que legal. O cara era bem gente boa. Mas vamos parar que não foi ele, tá? Foi o demônio. Foi o demônio, gente. Ele cachorro. falou isso várias vezes. O cachorro mandou ele matar, entendeu? Vocês estão entendendo? Não foi ele. Aí por conta disso, por conta dessas várias alegações contra o capeta, ele foi... ele passou por uma avaliação psicológica, né? E vários médicos ficaram o tempo inteiro examinando ele, fazendo várias coisas. E no dia 8 de maio de 1978, ele confessou os crimes dele, os 6 assassinatos e todas as outras tentativas, e também confessou 1.500 incêndios criminosos. E daí foi ali que eles ligaram outros casos, porque tava todos os policiais tentando investigar sobre os incêndios também, e eles pensaram assim, tipo, não deve ser esse maluco. Era o David. Era um hobby à parte. Era um hobby, era só um atordoado ali de vez em quando. Hoje não deu certo a minha noite, vou botar fogo nessa porra aí. E daí, bom, depois disso, por conta daqueles exames, o David passou por uma audiência de competência, que é pra ver se ele tinha alguma doença mental ou não. Eles fazem isso de vez em quando, pra ver se a pessoa é apta a responder pelos crimes delas ou não. Que, inclusive, a gente pode trazer aqui em uma live, talvez, o caso do Billy Mulligan. Não sei se você já chegou a ver. E foi a primeira pessoa a ser inocentada por isso, né? Por causa que ele tinha TDI. E daí eles falaram, tipo, não, ele não sabia o que tava fazendo, então ele não vai responder pelos crimes. Ele ficou num hospital psiquiátrico, mas ele não respondeu pelos crimes. E o David, eles viram que, tipo, ele tinha problema, mas que ele sabia o que ele tava fazendo de errado. Eu achei isso triste. Eles falaram, tipo, não, tu tem esquizofrenia paranoide, meu querido. Mas tu fugia, então tu sabe muito bem que tu tá errado. Dá pra ver que era inventada a senha dele. Imagina se eles tivessem caído na ideia do capeta. O cara mas deve ter muitos psiquiatras que devem ter acreditado. E gente que acredita em questões espirituais e nessas coisas, entendeu? Deve ter acreditado com certeza. Foi um muita deles gente foi o jornalista não sei o que ele era agora. Acho que era jornalista, o Murray. Ele que ficou obcecado pelo caso do David, então ele acreditou profundamente nesses bagulho aí, então. Sim. E quando ele foi no dia da condenação dele, que foi a questão
que ele foi botado no tribunal pra falar e tudo, e foi pra ser condenado tantos tempos. Ele surtou e ficou tipo, loucão, tava todo errado, sujo. Policiais, meu Deus, tava tudo de boa agora. Tipo, é que ele entrou e tava bonitinho, sorrindo, falando tudo. Então, tipo, dá pra ver que ele não tem um probleminha. Ele força. Porque, como... Deixa eu dar um exemplo. O Ted Bundy. Tipo, ele no tribunal é uma pessoa e outros serial killers são extremamente secos. Sim. Eles não demonstram sentimento nenhum, que isso é a doença. Uhum. Eles não demonstram. E ele não. Ele ficou apavorado, ele começou a enlouquecer. Será que eu acredito também que isso dele ter ficado apavorado no tribunal foi muita encenação, sabe? Também, só que não ia adiantar nada. Meu, se tu fosse... Tá, ele botou como demônio, mas ao mesmo tempo ele entregou tudo. Então ele não foi muito esperto. Porque foi muito assim, tipo... Não sei se tu viu, que ele teve... Antes do julgamento, ele teve um encontro com uma mulher que ela era espirituosa, né? Que eles ficaram 1 hora conversando. E daí ele teve aquele momento de lucidez que os policiais falaram que ele voltou diferente e tal. E falou que ele ia alegar que ele era culpado mesmo e que não tinha capeta nenhum. Aí depois ele deu esse show. Eu acho que foi muito, tipo... Ele teve aquele arrependimento, depois ele quis voltar atrás e deu aquele show no tribunal. Isso aqui já era tarde demais, sabe? Porque psicopata, acho que ele é. Não tem muito o que fazer. Exatamente. E só que acho que pra cada pessoa ele tentava enganar, assim, de um jeito diferente. Depois a gente vai falar desse Murray que ficou obcecado pelo caso dele. Ele, depois que fez todo o livro falando da questão dos demônios, investigando mais, ainda reabrindo o caso, ele vai até a prisão pra falar com o David. E lá ele tenta falar, David, foi tu mesmo que fez. Então ele fala que alguns crimes tinha sido ele e outros não. Ai. Que ele tinha feito uns e outros não. Que foi pelo culto satânico que tinha tais pessoas. Tinha muitas pessoas envolvidas. E o cachorro falava com ele, não sei o que. E que, tipo, tinha falado que ele participava desse culto satânico e fazia pactos de sangue, que ele não podia falar. Quem tava envolvido, que tinha cerimônias, que ele tava exatamente na escuridão. Que ele realmente foi tudo pelo demônio que ele fez as coisas. Então, tipo, ele nem sabia mais como ele ia mentir a questão disso. Então era uma época era os demônios, outra época era ele, só ele sozinho. Então eu não sei o que ele queria, na verdade. O David foi julgado no dia 5 de agosto de 1978 e foi condenado a 365 anos de prisão. Na época ele tinha 24 anos de idade e ele foi condenado pelos 6 assassinatos e pelos incêndios. Bom, ali foi no dia do surto dele, né? Ele tentou pular da janela do 7º andar do prédio onde ele estava sendo condenado. Ele ofendeu as vítimas, as famílias das vítimas. Algumas vítimas ele chamou de puta e não sei o que. Tipo, xingando, e a mãe da filha ali, entendeu? Tipo, imagina. A polícia devia ter deixado sem querer alguém passar e dar um tapão. É que, na verdade, depois que teve isso aí, os pais queriam pegar ele e dar um tirão na cabeça dele, né? Porque a polícia estava deixando ele vivo pra fazer as investigações, né? Na verdade é que ele inventou muita história só pra ficar na mídia. Eu acho muito isso. Ele queria fama, entendeu? Ele só queria ficar na mídia e deram isso pra ele. Inclusive, por conta disso, da mídia e tudo mais, muitas pessoas ficaram, né, como foi o caso desse jornalista investigador, que ele ficou viciado na história. Muitas pessoas ficaram e muitas pessoas ofereciam cachês enormes pro David pra ele contar a história dele, pra fazer livros, pra fazer séries, pra fazer filmes. E com isso foi criado as leis do filho de Sam, que são conhecidas até hoje assim, que é uma lei que retira o dinheiro dos criminosos caso eles vendam a sua história. Todo o dinheiro que seria dado a eles por vender essa história vai pro fundo de compensação de vítimas. Então, um exemplo que a gente pode citar é o caso da Elise Matsunaga, que ano passado todo mundo ficou extremamente puto porque ela tinha uma série. Gente, ela não ganhou dinheiro por isso. O que ela iria ganhar vai pro fundo de compensação às vítimas, que ajuda as famílias dessas pessoas que passaram por assassinatos terríveis, que às vezes não tem dinheiro para um funeral e tudo mais, ou até mesmo para auxílio psicológico. Esse dinheiro vai para essas pessoas, para a família das vítimas ou para as vítimas sobreviventes, para ajudar elas de alguma forma. Então, fiquem tranquilos, eles não recebem nada. Acho que no caso da Elise, a única pessoa que eu acho que defenderia e ganhar o dinheiro era a família dela em si. Só a dela. Porque se vocês verem o documentário, a família dela é meio... Ela é
inocente, né? A família dela é meio, tipo... A família São dela pobres, né? Então... O caso dela é complicado, né? É bem delicado, né? A questão dela, então... Vocês já viram a nossa live? Tem uma live sobre... Pode ver, Bem pode ver. interessante. O filho de Sam, ele não pegou pena de morte, então ele ainda tá condenado, gente. Ele ainda tá presinho lá. E ele aí, de vez em quando, ele aparece, assim, no usar da graça dele, né? Ele aparece com uma bíblia na mão, porque agora ele é menino de Deus. Ah, E exatamente. Vanessa, ele não é mais filho de Sam. Agora, ele é filho da esperança. Exatamente, ele mudou. Ele não ouve mais vozes do demônio. Agora não tem mais cachorro perto dele, gente. Agora ele quer ser chamado de filho da esperança. Ele se converteu na cadeia. Pra variar, né? Quando ele sair, será que ele vai virar pastor da Universal? Ele nem vai sair. Vai ser o pastor EAD da Ele vai Universal. converter todos os presidiários de lá e vai ser todos agora abençoados. Ninguém vai ser mais do demônio. Então, tudo certo, gente. Ele teve um final feliz, olha só. Mas muita gente fica puta, né? Que esses caras tão vivos ainda. Sim. Mas, gente, isso faz parte de estudos psiquiátricos. Então, é interessante ele estar vivo. É bom ter essas pessoas, alguns, né, vivos ainda. Porque Mas às vezes eu vai- acho que a morte é tipo... falam que a morte ele tem que morrer, mas pra mim a morte é um alívio. Então eu acho que prefiro que ele fique na cadeia sofrendo, porque deve ser um inferno ficar na cadeia. Então que se foda lá. Fique lá um Exatamente. tempão, tipo, se fudendo com a esperança de Deus lá mesmo. Porque eu acho que matar resolveria o problema dele. Muitos até tentam se matar antes de ser preso, né? Então... Exatamente. Então é horrível ficar lá dentro e ninguém gosta. Então, a Netflix fez um documentário sobre esse caso do David. Contou nos primeiros episódios todo o caso dele, como a gente contou aqui. E esse Maury Esse merda. esse merda, ele é um merda mesmo. Esse Maury era um jornalista investigativo e ele participou desde o início da investigação do David. E daí, quando a polícia fechou o caso, tava todo mundo felizão, sucinto, confessou tudo, preso, acabou, todo mundo feliz, todo mundo pode sair das festinhas, não pode namorar nas esquinas, dentro do carro. Aí ele, como investigativo, né, ele juntou todas as peças e falou: teve 2 vítimas que falaram que o rosto do David não era assim, então ele não agiu sozinho. Então, o nome do documentário é Filhos de Sam, porque ele acredita que existe mais de um filho de Sam. E aí ele começa a fazer investigação e vê no telefônico o Sam, onde foi o que declarou pra polícia, né? Falou tudo do David. Ele tem 2 filhos. E um se chama John Carr. E o outro, agora não lembro, mas também são 2 irmãos. E eles são relacionados nas cartas. De uma das cartas que o David manda, dizendo do Carr, desse sobrenome. Então ele vai atrás e começa a perceber que existe esse culto satânico. E que esses 2 irmãos participam. Ele entrou dentro das cartas do Sam e achou que o Sam tava falando sério. Sim. É muito doido. Ele achou realmente O cara diagnosticado com esquizofrenia paranoide. Tu pega as Sim. cartas e fala assim, ele tá certo, gente. Tem um culto satânico. Sim, não pode. Eu sei que existe esses cultos satânicos, então pode ser que não seja mentira, mas que não seja pra justificar os assassinatos. Pode ser que os caras eram metidos com algum tipo de culto, até mesmo maçonaria, o cara pegou errado a Então, referência, tipo, tá não ligado? era coisas lúcidas que eles faziam entre eles, entendeu? Então, tipo, pode ter sido combinado e tal. Mas daí nesse documentário fala detalhadamente como ele foi atrás e foi no local e viu que no local tinha um espaço com um monte de coisa nas paredes, dizendo os filhos de Sam, coisas satânicas e relacionou coisas históricas com coisas do demônio e juntou tudo e montou que ele ia escrever um livro dizendo sobre que existiam os filhos de Sam, que era mais que um deles tinha cometido os casos e botou isso e foi atrás da polícia e fez a polícia reabrir o caso. Pra que reabrir o caso? E o David na prisão dando graças a Deus que era isso mesmo que ele queria, que o pessoal ficasse que nem um otário perguntando o que tinha acontecido. Exatamente. Lembrei, é Michael Carr, os 2 irmãos. É o John e o Michael.
E aí ele começou a fazer, vocês vão ver no documentário se vocês quiserem assistir, porque eu achei muito viajado e não sei detalhadamente, porque ele falou muita coisa louca lá. O caso é confuso, né? Tem que pegar uma linha cronológica, assim, Então, tipo, umas tem imagens. coisas que tu vai concordar com ele que eu concordei, e tem outras coisas que tu vai achar sem noção. Sim. Então esse Murray, ele parou a vida dele só pra fazer isso, e eu achei isso muito louco. Ele ficou tão obcecado que ele passou, tipo, o resto da vida dele inteira só procurando esse caso dele. Então, tipo, ele ficou... Isso também pode ser uma doença dele mesmo, né? Pode ser uma doença dele, de obsessão. Porque tem investigadores, às vezes, que ficam obcecados pelo caso. E também, tu fica muito tempo naquilo, né? Aí tu acha que sempre tem mais alguma coisa, sei lá, talvez ele se sentiu relevante naquele caso, ele quer continuar se sentindo relevante, também tem isso. Então, talvez nem seja. Talvez daqui a, sei lá, 5 anos a gente mude de ideia, porque o cara vem com um bagulho revolucionário, a gente fica, meu Deus do céu, realmente ele tava certo. Mas por agora eu não acho que tá certo. Então ele, tipo, pegou e começou a investigar e tacou em cima da polícia, porque o cara não ia melhorar a situação, então por que tu tá piorando? Ele achou que ele ia, sei lá, melhorar tudo, entendeu? Então ele começou a tacar informação em cima da polícia, porque, tem esse culto satânico, não sei o que, ele não agiu sozinho, blá, 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 blá. E aí começou a investigar os filhos de Sam, que era o John e o Michael. Ele começou primeiro pelo John, e quando ele foi começar a investigação, o John cometeu suicídio, e aí ele ficou, por que tu cometeu suicídio? Eu acho que tem alguma coisinha aí. Então foi o que não fez ele parar. Continuou investigando mais ainda pra ver se tinha mais gente envolvida e um monte de coisa. E também esse Michael também, que era um dos irmãos também, ele sofreu um acidente e também morreu. Então, tipo, ele pensou, eu acho que tô revelando o segredo deles, então eles estão se matando pra não falar e não falar que eles estavam envolvidos no caso. Né? Mas, sei lá, talvez os guris tenham falado alguma coisa pro David, né? Achando que o David ia levar na brincadeira e... Pode ser. Eu não vou mentir que eu acho que tinha esse culto satânico mesmo, que entre eles ali tinha alguma coisa, mas a questão do assassinato... não. Às vezes eles falaram alguma coisa brincando pro cara, tirando sarro por conta da condição psicológica dele. E o cara levou pro outro lado. Tem toda essa questão também. Eles devem se sentir culpados pelos assassinatos. Então ele começou a fazer essa fama de ter reaberto o caso e falar dos assassinatos, dos cultos. Ele fez um livro sobre isso. E foi parar na TV. E vários psiquiatras ficaram na TV com ele debatendo sobre esses negócios. Então ele ganhou fama junto com o caso e tava ganhando dinheiro em cima do negócio. Então em 1993 ele foi... finalmente vou conhecer meu chururu, né? O David. Meu chubirão não. O meu que tá ganhando meu dinheirinho. E foi lá conversar com ele. E foi nisso aí que o David falou que ele não tinha mesmo cometido os casos todos, que tinha alguma coisa a ver. Que o Michael e o John... Exatamente, que o John e o Michael estavam nesse grupo também, tinha a ver também com os assassinatos, que ele não podia falar mais, porque senão os pais dele iam morrer. Isso não faz o menor sentido. Os meus pais vão morrer. Eles já estavam... Já estavam, entendeu? Acho que era o pai dele que ia morrer, que ele só tava vivo, o pai, né? O pai dele ia morrer, que ele não podia, porque ele fez um pacto de sangue. E era isso aí. E daí ele saiu lá. Resumindo, esse Murray, ele falou e não falou nada. Falou e não falou nada, mas pra quem acredita e acha interessante, assiste o documentário. Se vocês quiserem mandar depois mensagem pra gente, né? Mas eu achei... A mulher dele também entra no caso e começa a falar que ele tava obcecadão. Ele, tipo, tava deixando as coisas de lado pra só fazer isso. Ele tava vivendo a vida de um caso criminoso. Imagina que merda. Também é considerado, se não me engano, uma doença psicológica, isso. Também. Né? E ele meio que tava ganhando dinheiro em cima do cara, né? Então... Foi aí que eles queriam entrar em direitos pra ele receber o dinheiro. Mas claro que ele não ia receber, né? Chubirar um down na cabeça dele. Então, acho que por hoje é isso, gente. Muito obrigada por ter escutado até aqui. Se vocês quiserem ver mais alguma coisa sobre o caso, assistir um documentário, conversar com a gente depois no direct, quais são as teorias de vocês sobre isso, se tem culto satânico, se não tem, se o cara é doido, se o cara não é. Fiquem à vontade, a gente sempre aceita e gosta que vocês conversem com a gente. Então é isso, até a próxima. Beijos, mandem sugestões em tudo. Vão lá ver nosso Tico Teco. Não tem dancinha das botadas das cachorras, mas tem vários conteúdos muito interessantes, além do nosso. Sigam nós, por favor. É isso aí, gente. Obrigadão.